Boa noite a todos. É um prazer ter vocês todos aqui hoje, nessa noite mais bonita de Chussal. Você estava feliz de estar aqui? Todos de casar, todos sem casar, quentinho. As seguidas de sextas-feiras, nós temos auxílio fraterno às 19h30 e as reuniões públicas às 20 horas. Às terças-feiras tem o Bazar e a Obra do Berço e o curso para gestantes. E às 14 horas, o estudo mediúnico. Ou melhor, às 19h30, o estudo mediúnico, às terças-feiras. Às quintas-feiras tem o ciclo André Luiz, a leitura comentada do nosso lar, que é sensacional. Às sextas-feiras tem a vigília e oração às 11 horas da manhã, o atendimento fraterno às 19h30. Aos sábados, isso é muito importante, a gente precisa muito da juventude no Espiritismo, porque senão daqui a pouco a gente acaba. Então, aos sábados, nós temos a Juventude Espírita, é o estudo sistematizado da doutrina, o ESD, presencial às 17 horas. Em seguida, tem um grupo teatral, Raio de Luz. Os interessados em participar, fala. Aos domingos, a gente tem a preparação e a confecção da sopa dos carentes. Começa às 14 horas. Todos os domingos. Tem que ser todo domingo? Não, quer ajudar? Porque os domingos nós já temos os grupos. É só vir e falar para ajudar. Para quem vem a primeira vez, uma alegria ter vocês aqui também. No fim do corredor tem o banheiro e a água também. O que mais para falar? A festa junina. Nós precisamos de doações. Tem uma lista, vou falar mais alto, tem uma lista ali dos ingredientes necessários. Quem puder ajudar, por favor, traga. Tá, joia? Deixa eu ver se tem mais um pouco aqui. Ele fala um pouquinho. Amanhã o bazar vai estar aberto, que a gente vai fazer uma arrecadação bastante. Se tiver o máximo de coisa ali no bazar, para a gente levar para o pessoal no sul. Então, a gente vai entregar amanhã lá no Doce Diniz. Quem puder e quiser fazer doação, tá? A gente vai arrecadar aqui amanhã à tarde, a partir das 2 da tarde, para poder entregar lá no Doce Diniz. Maravilha. Então, vamos ajudar os irmãos do Sul, porque o negócio está difícil, mas nossa senhora. Nós temos, durante a reunião, quem não puder vir, quando não puder vir, que dá para ser presencial, nós temos a transmissão ao vivo pelo YouTube. E fica lá gravado. Vocês podem assistir em casa e divulgar, né? Uma ajuda muito grande para a doutrina é divulgar as palestras e os nossos horários. Eu vou iniciar com o texto do Livro da Esperança, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Credores do lar. Honrai vosso pai e vossa mãe. Jesus, Mateus 19:19. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, o reencontro preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença, através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que eles ensinem a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces lumes de carinhos, passam com o tempo à condição de examinadores constantes de tua entrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo, com teu amparo, toda a vida, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior,
transformando-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes, choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos, para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. E nunca possuís bastante para alimentar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmos, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas de espírito, recorda que são eles, credores do passado, a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios. Por quê? No justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Vamos mais. Lembrei uma coisa: desligar o celular e colocar em modo silencioso. Vou convidar vocês para fechar os olhinhos. A nossa prece inicial. Senhor Jesus, Mestre querido, agradecemos todos por estarmos aqui reunidos em seu nome, bebendo de sua fonte de conhecimento, iluminando a nossa vida com seu saber. Rogamos, Senhor, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos cuidando, inspirando a nossa amiga e nossa irmã Tuca em suas falas. Pedimos permissão para iniciar mais um dia de trabalho. Assim seja. Graças a Deus. Passo a palavra agora. Nilce Correia, Tuca, com o tema online, nosso pai e vossa mãe. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa esta noite. E nós pedimos aos mentores espirituais dessa casa que toquem os nossos corações para a nossa reflexão desta noite. Honrai vosso Pai e vossa Mãe. O apóstolo Paulo de Tarso, na primeira carta a Timóteo, ele nos adverte: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e para com os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Meus amigos, nós sabemos das dificuldades que hoje em dia é ter uma família unida, com a internet solicitando, com os filhos o tempo todo no computador. E os mentores espirituais também conhecem, evidentemente, as nossas lutas, mas eles nos dizem que elas são fundamentais para a nossa redenção. E é considerado falta muito grave o não atendimento às leis de Deus com relação ao pai e à mãe. Entretanto, nós, como aprendizes do Evangelho,
deveríamos nos questionar: como seremos benfeitores de milhares de pessoas no exercício e divulgação da palavra do Mestre, nos nossos trabalhos, no centro, nas nossas atividades assistenciais, em que nós contactamos tantas pessoas carentes, quando nós ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 pessoas no lar. Bezerra de Menezes, através do médium Francisco de Assis Periodo, ele nos diz: nós temos que preservar os valores maiores de nossas vidas, que são os sentimentos de maternidade e de paternidade, os sentimentos de família. Fazendo isso, mereceremos sempre a proteção dos espíritos que amparam e equilibram o ambiente de higiene espiritual junto ao planeta Terra. E ele é categórico. Não há religião firme sem o envolvimento da família. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo inicia nos alertando: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não fareis agravo a ninguém, não prestareis falso testemunho, e honrai vosso pai e vossa mãe. Sabeis os mandamentos, o apóstolo nos diz. E nós sabemos, todos os 10, na ponta da língua. Essa é a lei, mas a advertência é clara. Por que não seguimos? Por que estamos tão envolvidos na materialidade? Por que ainda estamos dormindo, nos perdendo com relação aos ensinamentos do Mestre? Para facilitar e para refletirmos melhor, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses mandamentos. O não cometereis adultério, ele não se refere apenas a infidelidades, ao não compromisso dos cônjuges, mas também há muitos outros comportamentos desviantes nossos. O que é adulterar? É falsificar. Falsificar o texto de uma lei, um bem próprio.
falsificar e ser desonesto, adulterando as medidas dos alimentos. Então, ser adulto é a pessoa corrupta, falsa, corrompida. Mas também a violadora da fé conjugal. E o não roubareis também não se refere apenas ao ato de se apropriar de bens materiais de maneira alguma. Espera aí que eu me perdi. Não é somente esse significado de não roubar, meter a mão no alheio, né, como nós dizemos. O significado é muito além, vai muito além. Sabem aquela fofoca, aquela maledicência de pé de orelha, que rouba a tranquilidade, a paz das pessoas? O mandamento se refere a isso também. Os nossos desequilíbrios tanto mal faz. A nossa língua, que nós não sabemos controlar ainda. E não prestareis falso testemunho. Também alerta para não falarmos mais do que nós não ouvimos, do que nós não vimos. Nos alerta para sermos, inclusive, benevolentes. Se você viu, não leva para frente. Pense se você estivesse no lugar dele. O que é ser benevolente? É ver o bem no outro. É assim que age um cristão. O que é agravar? É aumentar. Então, o Evangelho, o mandamento nos diz: não aumente os sofrimentos físicos e morais de uma outra pessoa. Fazer agravo também é injuriar, fazer injustiça. E se nós observamos esses 4 mandamentos, eles interrelacionam. Todos se ligam à questão da nossa maturidade moral e espiritual. E que em algum momento fizeram parte dos nossos desequilíbrios. Mas é um mandamento: honrai vosso pai e a vossa mãe. Ele é um resumo. Ele é um resumo da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Porque aquele que não ama o seu pai e a sua mãe, ele não ama o seu próximo. E a oração
que o Senhor nos ensinou, ele também não deveria orar, não é? Perdoai as nossas, né? O que o termo honrai significa? Ele envolve um outro dever que o Kardec chama de piedade filial. É ter compaixão. É sentir o que o outro sente, o sofrimento do outro. Isso significa que ao amor deve se juntar o respeito, as limitações, as dificuldades dos nossos pais, ter condescendência e gratidão sempre para com eles. E de modo ainda mais abrangente, a caridade envolve também aquelas pessoas que são os pais espirituais, os pais de coração. Por quê? Biologicamente, eles não escolheram o filho. É o coração, é a atenção, é o carinho, é a consideração. Eles merecem também o nosso reconhecimento, a nossa consideração. Então, amar e honrar os seus pais é também assisti-los na velhice, cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Você sabe o que significa infante? É aquele que precisa de um guia. Os nossos pais assim fizeram conosco. É bem verdade, nós não ignoramos que alguns pais terceirizam os seus deveres através da televisão, das babás eletrônicas, dos irmãos mais velhos. Eles não são para os filhos o que deveriam ser. Mas não nos compete julgá-los, censurá-los. Porque um dos princípios da doutrina, a cada um segundo as suas obras. Se a lei de caridade manda, na leitura que a Cristina leu, no segundo parágrafo diz o seguinte: subtraindo-te aos choques de caráter negativo do reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à sua presença através do berço. É por isso que, a princípio, os filhos não ombreiam contigo em casa como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes quando pequenininhos. Nada acontece por acaso. Eu me lembro que na sala de aula,
trabalho de debate. Eu me lembro de ter ouvido uma menina, passando pelos grupos, eu ouvi quando uma aluna rebelde, ela dizia, e o tema era justamente a família, as dificuldades de relacionamento, de modo geral. E eu me lembro de ter escutado a menina falar, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar não, porque eu também não queria uma família como a que eu tenho, um pai como eu tenho, eu não pedi para nascer. A rebeldia. E aí eu falei para ela, pediu, implorou para nascer. Só que o papai e a mamãe, eles não sabiam a pimenta que ia nascer. Então, muitas vezes, o filho rebelde, ele vem como um credor, ele vem para nos ensinar na família. Porque o planejamento familiar, ele acontece no além. Nada acontece por acaso. Você está na família certa. Os filhos estão, nós nascemos no lugar, no espaço que nos coube, que a divina justiça nos colocou. Nada acontece por acaso. E se a lei de caridade manda que paguemos o mal com o bem, que sejamos indulgentes para com as imperfeições dos nossos pais, maiores então deveriam ser em se tratando dos nossos pais, porque eles nos permitiram que nascêssemos. E eu me lembro de ter falado com a minha aluna rebelde, mas você nasceu. Por que você não faz alguma coisa daqui para frente? Tenta conversar, porque os espíritos antipáticos também vêm no nosso grupo familiar, nossa família terrena. A questão 629 do Livro dos Espíritos, ela comenta sobre a moral. O que é a moral, essa questão do amadurecimento, da ética, da moral? É o bem proceder, é distinguir o bem e o mal. Quando procedemos dessa forma, nós seremos bons. Mas como nós podemos distinguir o bem e o mal? Através da nossa maturidade emocional e espiritual. A nossa consciência é que nos alerta, que nos reconduz para o caminho que a gente estava desviante. O capítulo 7 fala da doutrina do livro O Céu e o Inferno, penas futuras, e afirma que a doutrina, ela não vem formular um código de fantasia, fantástico. Não. O texto se refere às penas futuras da alma. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado
de amadurecimento tem a ver com a pureza dos seus sentimentos, com as suas ações em prol do bem das pessoas que com ele convivem, amigos, filhos. Mas é necessário muitas reencarnações para conseguirmos esse amadurecimento. Mas em virtude da lei do progresso, não há como eliminar situações perversas ou desequilibrantes. Mas o nosso Pai, que está no céu, e em toda parte, ele não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe na medida que aceitam, que ascendem, que atingem a perfeição. E a cada um segundo as suas obras. No livro Dois Amores, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era um segredo da vida entre o devotamento dos teus pais e o mundo espiritual, na juventude ou na madureza. Lembrar-te-ás da mulher frágil, que sendo moça, envelheceu, de repente, para que desabrochasses. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente aquela mulher abnegada, que transfigurou em força a própria fraqueza, a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclama e tens fama, fortuna, poder, recorda aquela que não apenas assegurou o seu equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses pronunciar as primeiras palavras, para melhor escravizar-te a execução dos seus desejos. Meus amigos, se motivos humanos hoje te distanciam de teus pais, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, sentir-lhe-ás os braços sustentando-te, as esperanças e abençoando-te as horas. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, que se o teu pai é um companheiro generoso, que te descerrou o caminho para a romagem terrestre, a tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida,
aqui e no além, a iluminar-te o coração com a bondade e a perseverança da luz de uma estrela. A todos os pais encarnados e desencarnados, a nossa eterna gratidão. A todos os nossos antepassados que nos permitiram chegar até essa reencarnação, a nossa gratidão. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção. Agora nós vamos passar para a segunda parte da reunião, onde haverá um passe. Tá bom? Lembrando que durante a reunião, os nossos amigos de luz estão aqui já cuidando da gente, dando os passes coletivos. Mas se vocês sentirem que precisam um pouquinho mais, é só se dirigir a câmera de passes aqui atrás, que é a fila, precisam ser chamados. E eu vou fazer a prece agora, e eu peço que vocês mentalizem os nomes que estão de encarnados e encarnados ali. E nesse momento de muito terror lá no sul, eu peguei emprestado aqui de o livro Coragem, de Chico Xavier. A primeira edição dele foi em 1972, olha o tempo que tem, um livro tão pequenininho, e ditado por vários espíritos. Nessa oração aqui, quem ditou foi Emmanuel. Então eu peço que, por favor, vocês vibrem para que os nossos irmãos do Sul tenham coragem, porque precisa de muita coragem para passar por isso tudo com resiliência, com resignação. Vamos orar e retificando aqui o pedido de Raquel. Amanhã haverá a captação dos objetos para serem levados lá no 12 de Nis, para que eles encaminhem para o Sul. Então, quem puder ajudar de alguma forma, é só trazer aqui às 2 horas e o nosso bazar vai contribuir nesse sentido. Bem? Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem em estrada. No entanto, esperamos o apoio de teu amor para lhes confiramos a devida solução, com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho, todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos, Senhor, iluminidades contra as desilusões que porventura nos viram, mas exoramos o teu auxílio a fim de que lhes aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos, Senhor, para que nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Senhor Jesus, rogamos por sua misericordiosa e benevolência para os que estão sofrendo, para as vítimas. Contamos com sua luz e que nos auxilie da coragem.